Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ouviu boa noite aqui no YouTube, já sabe, é quinta-feira à noite, é noite de Chave do Enem. Estamos começando mais um ciclo no nosso Chave do Enem. Ou seja, hoje é noite de linguagens e suas tecnologias. Então se preparem, estamos começando um novo ciclo, já trazendo aqui a apostila do segundo bimestre, né? Uma transição ainda, é claro, né? Alguns conteúdos ali para encerrar o primeiro bimestre, mas já começando a apontar para o seu livro, para a sua apostila da CPB do segundo bimestre. Hoje, então, nós teremos linguagens para começar o ciclo. Fez o simulado, esse simulado ficou aberto da quinta-feira passada até hoje, às 18 horas, e já saiu ali o resultado, hein? Pode acompanhar com o resultado na mão e participar conosco. Tem dúvida? Ali embaixo na descrição você pode mandar a sua dúvida. Então, sem mais demoras, vamos começar a nossa noite resolvendo os exercícios de língua portuguesa. E língua portuguesa é com ela, professora Ângela, é com você e rodou a vinheta. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estava com saudades, e você? Tava com saudades de mim? Espero que sim, hein? Mais uma quinta-feira aqui com o primeirão, para nós estudarmos um pouquinho mais a respeito dos nossos conteúdos a partir agora do segundo bimestre. Então vem comigo a partir de agora para a resolução das questões, ok? Então me ajuda aí. Primeira questão, nós temos aqui uma questão do Enem, PPL, não coloquei ali, mas tá? E ela tem como principal comando ali, aquilo que está logo no comecinho do lado da questão 1, tá? Para aqueles que ainda não nos acompanharam nas outras edições, eu gosto muito de começar, antes de fazer a leitura de qualquer tipo de texto, ler o comando da questão, tá? Então, só recapitulando isso aqui, aqueles que já nos acompanham, já me ouvem falar isso há muito tempo, tá? Por que isso é importante? Porque assim você já vai fazer a leitura do texto com o foco daquilo que você precisa prestar atenção, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês e vamos começar sempre assim. Lá no seu vestibular, lá no Enem, não é essa ordem que você encontra. Você primeiro tem o texto e depois é que vem o comando, tá? Mas se você ficar espertinho, já começar a criar esse hábito, você vai ver que vai facilitar a tua vida, beleza? Então vamos lá para a leitura da nossa primeira questão. Esse texto de divulgação científica utiliza como principal estratégia argumentativa a... Opa, aqui já tem que aparecer aí na sua cabeça alguns sinaizinhos de atenção. Por quê? Interrogação não, né? De atenção. Vamos colocar de exclamação aqui. Porque você já tem que prestar atenção. Bom, qual que é o gênero textual que ele está dizendo que é ali? Um texto de divulgação científica. Opa, texto de divulgação científica, ele é escrito para quem? Onde ele é publicado? Que tipo de linguagem se utiliza? Se você já começar a prestar atenção nisso e depois, se você fizer a leitura do texto e depois ir para as alternativas, para a leitura das alternativas, você logo vai perceber qual é a resposta correta, tá? Então, o texto ele diz assim, ó, o lobo que não é mau. A primeira coisa a saber, desculpa, esse era o título, tá, gente? Não destaquei ali o lobo que não é mau. A primeira coisa a saber é que o guará não é, na verdade, um lobo. Embora seja o maior canídeo silvestre da América do Sul, sua espécie... Será que eu consigo ler esse nome aí, gente? Me ajudem aí os biólogos de plantão. Schistoscion brachiurus. Se eu errei, me perdoem. É de difícil classificação. Alguns cientistas dizem que é parente das raposas, outros que é parente do cachorro vinagre sul-americano, mas de lobo mesmo ele não tem nada.
Além disso, é um animal onívoro. Porém, em algumas regiões, a sua dieta chega a quase 70% de frutas, especialmente da lobeira, uma árvore típica das savanas brasileiras que contribui para a saúde do animal, prevenindo um tipo de verminose que ataca os rins do guará. Então, acho que já deu para você perceber aí que esse texto ele vai fazer uma relação com outro tipo de lobo, dado o seu título, né? O lobo que não é mau, mas ele vai trazer características que são típicas aí de um texto de divulgação científica falando a respeito deste lobo, que de nada tem em parecido ou de semelhança com o lobo lá da historinha do lobo mau, que a gente, né, tá careca de saber. E aí, continua ali o texto, né? O lobo-guará não é um animal perigoso ao homem. Não existe nenhum registro em toda a história de um guará que tenha atacado uma pessoa, mas ainda assim são vistos como maléficos. Por quê? Porque em ambientes degradados, o lobo, para sobreviver, acaba atacando galinheiros ou comendo aves que são criadas soltas. Com a desculpa de proteger a sua criação, pessoas com baixo nível de consciência ecológica acabam matando os animais. Se não bastasse a matança e a destruição de ambientes naturais, o lobo-guará ainda apresenta grande índice de morte por atropelamento em estradas. O fato é que o lobo-guará precisa de nós mais do que nunca na história. Beleza? Então, você já viu que é um texto ali informativo a respeito das características do lobo-guará, que nada se assemelham à historinha lá do lobo mau. E a pergunta diz assim, ó: esse texto de divulgação científica, ele faz essa afirmação desde o início, utiliza como principal estratégia argumentativa A. Então, as opções são sedução, mostrando o lado delicado e afetuoso do animal por meio da negação de seu nome popular. Será que ele queria nos seduzir? Essa é a característica típica de um texto de divulgação científica? Será que um texto de divulgação científica usaria essa estratégia argumentativa? B. Comoção, relatando a perseguição que o animal sofre constantemente pelos fazendeiros com baixo grau de instrução. Ele fala realmente, né, que o animal sofre perseguição. Mas será que a principal estratégia argumentativa, volta sempre nessa pergunta, tá? É usar a comoção? Um texto de divulgação científica tem como propósito comover o leitor? C. Intertextualidade, buscando contraponto numa famosa história infantil confrontada com dados concretos e fatos históricos. Será que foi essa a estratégia argumentativa desse texto? D. Chantagem. Então, a estratégia argumentativa de um texto dissertativo, né? De um texto de divulgação científica é chantagear o leitor, né? E aí ele coloca: modificando a verdadeira índole do lobo-guará para proteger as criações de animais domésticos em áreas degradadas. Deixa eu sair da frente ali para eu ler. E intimidação, a principal estratégia argumentativa do texto de divulgação científica é a intimidação, desse aqui, né? Explorando os efeitos de sentido desencadeados pelo uso de palavras como matança, perigoso, degradados e atacando. E aí, galerinha, qual foi a sua resposta? Eu já sei, porque eu dei uma bisbilhotada aí nas suas respostas, quais foram as questões que vocês as questões que vocês tiveram dúvidas, aquela que você mais teve dúvidas e aqueles que acertaram. A gente teve um grande número de alunos que acertaram, tá? Mas olha só, gente, não era uma questão totalmente difícil. Basta você entender que todo tipo de texto, por exemplo, como esse, que vai falar sobre uma estratégia argumentativa, eu preciso prestar atenção primeiro qual é o gênero textual. Ali está a dica para a sua resposta correta. Se é um texto de divulgação científica, o texto de divulgação científica ele tem algum tipo de propósito, que é
de disseminar um conhecimento científico às comunidades que leem esse tipo de texto, certo? Então, aí fica a dica para sua resposta. E acertou se você respondeu a alternativa C, tá? Ali houve uma intertextualidade. A estratégia argumentativa foi essa. Por que intertextualidade, professora? Porque ele relacionou, obviamente, o nome lobo-guará com a historinha do lobo mau, né? Só que essa historinha ela foi usada para contrapor aquilo que tem de concreto e de fato histórico relacionado ao verdadeiro lobo-guará, tá? Seria impossível, por exemplo, a alternativa B, que alguns colocaram ali, tá? O maior número de erros nessa questão foi a alternativa B, comoção, tá? Mas, gente, você tem que lembrar que esse texto, ele não é uma reportagem que poderia ter como propósito, né, comover o leitor. Não é, sei lá, fazer uma propaganda que vai comover quem estiver assistindo, tá? Esse texto não tem essa intenção. Então, todas as outras alternativas ali, ó, seduzir, comover, chantagear, intimidar, não estariam condizentes com o gênero textual em questão, tá? Então, fique sempre ligado. A gente, às vezes, deixa escapar isso, essa informação que é extremamente importante, e a gente acaba errando de bobeira. Não era uma questão difícil, tá? Então, lembre-se, sempre que tiver falando, qual é a estratégia argumentativa de tal texto? Opa, então primeiro, que tipo de texto é esse? Onde ele é divulgado? Para quem ele é divulgado? Porque assim a gente já vai ter mais ou menos uma ideia de qual é a intenção que se tem ao escrever esse texto, ok? Então, fique esperto nas próximas questões que você tiver que se assemelhem a esse tipo de questão. Tipo, qual é o gênero textual? Para quem ele é escrito? Onde ele é publicado? E aí, isso estará relacionado ali, o tipo de linguagem que ele utiliza, estará relacionado às intenções que esse tipo de texto tem, tá bom? Então, fique esperto. Vamos para a nossa questão 2. Na questão 2, a gente tem aqui o seguinte enunciado, ó. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem qualquer modificação de sua forma. Tal processo de formação de palavras é denominado derivação imprópria. Então, se você ainda não começou a ver esse conteúdo, você deve se lembrar lá da educação básica que você já viu isso daí, tá? Então, lembrem-se que normalmente, quando a gente vai formar palavras novas na nossa língua, você vai acrescentar elementos, prefixos, sufixos, e aí existe todo um nome, né? Derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parassintética, tem a composição, daí tem a composição por aglutinação, composição por justaposição e outros tipos de formas de a gente formar palavras novas na nossa língua. Só que aí ele está falando de um tipo específico, a derivação imprópria, tá? Então você tem que se lembrar desse tipo. E outra coisa que você precisa se atentar nesse enunciado, olha o que ele diz ali, ó. Um vocábulo também pode ser formado quando passa de uma classe gramatical a outra, sem qualquer modificação de sua forma. Ah, então a derivação imprópria tem a ver com uma palavra que vai mudar de classe gramatical sem eu acrescentar nenhum outro tipo de elemento, tá? Por que isso é importante? Por exemplo, se você usa a palavra calma, tá? A palavra calma é um adjetivo, certo? Ah, mas e se eu quiser usar a palavra calma como advérbio? Então, você acrescenta o sufixo mente, aí fica calmamente. E essa palavra se transforma em advérbio, tá? Então, normalmente na nossa língua é isso que acontece. Quando você quer modificar a classe gramatical
de um adjetivo passar para um advérbio, ou de um adjetivo passar para um substantivo, ou de um substantivo passar para um verbo. O que você vai fazer? Você vai acrescentar ali um sufixo, tá? Sufixos formadores de substantivos, sufixos formadores de advérbios e assim sucessivamente. Só que a questão aqui está falando que existe um jeito de você fazer a mesma coisa, você mudar a classe gramatical da palavra sem acrescentar nenhuma outra palavra, ela vai permanecer igual, que é o que acontece com a derivação imprópria, tá? E aí ele vai trazer um texto. Provavelmente, a respeito desse texto, como você pode ver em seguida, ele vai pedir para você encontrar qual é o trecho do texto que a gente tem ali uma derivação imprópria, ou seja, uma palavra que normalmente num outro contexto é usada, vamos supor como aquele primeiro exemplo, como um adjetivo, e que agora passa a ser um advérbio, mas sem acrescentar nada na forma da palavra, tá? Essa é a ideia da derivação imprópria, diferente do calmamente lá que eu dei como exemplo de uma derivação sufixal. Eu acrescentei um sufixo para fazer essa transformação, tá? Então, aí nós temos as seguintes opções, ó. Donde toda a tristeza se desterra, o manso caminhar destes ribeiros, o rouco som do mar, a estranha terra, das nuvens pelo ar abranda a guerra. E, letra E, sem ti perpetuamente estou passando. Você consegue identificar aí uma palavra que nessa frase aí, ela está numa categoria lexical, né, ou gramatical, do jeito que você quiser chamar, diferente da que costumeiramente a gente usa e não foi acrescentado nenhum sufixo a essa palavra para que houvesse essa mudança de classe? Conseguiu enxergar? Tá na alternativa A, B, C, D ou E. Participa aí rapidinho comigo, pensa um pouquinho. Eu vi que nessa questão aqui muita gente errou, tá? Talvez vocês não estivessem se lembrando aí direitinho do que seria uma derivação imprópria, mas agora você lembrou. E aí, o que você responde? Vamos ver a nossa resposta aqui, ó. Acertou quem respondeu, alternativa B. Olha lá, o manso caminhar destes ribeiros. Tá, professora, mas qual foi a palavra aí que mudou de categoria lexical ou gramatical? Gente, a palavra caminhar. Manso, a gente vai usar sempre como adjetivo. Agora, caminhar, normalmente a gente usa como o quê? Como verbo, certo? Só que aí, essa palavra está sendo usada como substantivo. O manso caminhar. Se eu tirasse o manso ali, ó, ficaria o caminhar destes ribeiros. Essa palavra transformou-se em um substantivo. Mas no outro contexto, ela seria classificada como verbo, tá? Então aí a gente tem o que a gente chama de derivação imprópria. Houve alteração da classe gramatical sem acrescentar nenhum sufixo, tá bom? Normalmente isso vai acontecer quando você vai substantivar os verbos. E vai sempre ter ali um artiguinho junto, ó, o caminhar, se eu falasse assim, o falar, tá? Mas não só com verbos, tá bom, gente? É só um exemplo a mais. Agora, a maioria de vocês respondeu ali, ó, donde toda a tristeza se desterra. Qual é a palavra que mudou de categoria lexical ali, ó? O donde é uma junção de de e onde. Onde continua sendo pronome, aí em outro contexto. Tristeza também é um substantivo, a tristeza. Triste é adjetivo, só que daí mudaria a forma, tá? Tem que ser a mesma forma. De repente foi por essa palavra aí que você errou, não prestou atenção, tem que ser igualzinha a palavra, tá? E desterra também não teve alteração gramatical, tá bom? Então, fique esperto. Nas outras alternativas também não teve nenhuma mudança. O rouco som do mar, a estranha terra, adjetivo como adjetivo, substantivo como substantivo, nuvens, substantivo, ar, substantivo, branda, adjetivo, normalmente a gente vai usar como adjetivo, guerra, substantivo, e assim sucessivamente,
tá bom? Então, fique esperto em questões desse tipo também. Vamos para a nossa questão 3 agora. Estamos no meio das nossas questões. E essa questão, gente, olha, você vai ver que ela é uma questão com um texto bem grande, tá? E aí, professora, o que a gente faz? Será que é necessário realmente ler todo esse texto? Aí você precisa analisar o que a questão pede, tá? Então, olha lá, o texto vai dizer assim, ó, o enunciado, desculpa. O texto é classificado como? Então, pelo menos um pouquinho do texto eu preciso ler, né? Para ver se eu identifico qual é a função social que esse tipo de texto tem para eu conseguir classificá-lo. E eu posso já dar uma olhadinha nas alternativas. Olha lá o que ele diz. Que o texto pode ser classificado como relato de diário, um artigo de opinião, um poema e um conto, tá? Essa questão é da Unifesp, se eu não me engano, tá? Posso estar enganada. Mas ela só tem 4 alternativas mesmo. Alguns vestibulares apresentam só 4 alternativas, tá? Outros, como o Enem e tantos outros, 5, A, B, C, D, E, tá bom? Então, só para te dar uma dica também. Isso não é frequente, tá bom? Mas acontece. Então, a gente vai ter que ler esse texto, pelo menos um trecho dele, ou pelo menos o começo dele e o final, tá? Não tem como a gente fugir aqui, pra gente chegar à conclusão de que tipo de texto ele é, tá bom? Então, o título do texto é O Medo do Silêncio, o Vício da Informação Desenfreada, Julian Fuchs. Acho que é assim que fala esse nome. E aí ele começa. Esses numerozinhos, gente, se nós estivéssemos lá na prova, nós teríamos ali o número das linhas, tá bem? Equivalente ao número de linhas. Não sou o único, suspeito que seja um entre milhares, um entre milhões, a ocupar de palavras cada instante vago, a fugir do silêncio, do vazio, do marasmo. Faço isso contra mim mesmo, obedeço ao meu vício, me saturo, me embriago de linguagem. Entro no elevador e já apalpo o bolso à procura do celular, para que me acompanhe por um minuto até que a porta se abra. Se a notícia é forte, se a conversa é enfática, caminho pela rua dividindo o olhar entre a tela e a calçada e espero na fila do mercado absorvido em comentários erráticos de pessoas que conheço mal. Durante todo o trajeto, perdi rostos, pensamentos, paisagem. Fui uma ausência entre ausências no mundo que reputo real. Reputo mesmo? Falei certo? É. A princípio, a novidade me pareceu um disparate. Poderíamos agora acelerar o som dos programas que ouvimos, dos áudios que recebemos. Quem teria tanta pressa? Cheguei a me perguntar. Quem aceitaria deturpar as vozes dos amigos, fazer de suas vagarezas habituais um discurso impaciente, ansioso, seco? Brinquei com as minhas filhas de acelerar as nossas vozes, de falar tão rápido quanto podíamos, e em seguida ouvir nossas asperezas, nossos atropelos. E então a graça foi se perdendo pelos dias em sua presteza. O que era insólito se faz ordinário, e passei a ouvir quase tudo apressado, como um módico incremento de ritmo e de raiva. Adensei de informações a minha existência, reduzi ao mínimo meu silêncio, meu tédio, minha inteligência. Meu vício é por notícias, por análises, por debates. Meu vício é por imagens improváveis. Meu vício é por comentários jocosos, piadas de circunstâncias, risos fáceis. Nunca estive tão abastecido de produtos que possam saciar essa ânsia. Nunca dispus de uma comunicação tão irrefreável e ainda assim não me sacio. Dormir é calar a profusão de palavras. Acordar é voltar a aceitá-la. Guardo consciência de que tudo isso não está me preenchendo de nada, de que estou me esvaziando, estou hipertrofiado de informações, atrofiado de interioridade. Há dias em que me escuto muito mal, quase não me escuto com tanto ruído que me invade. E aí ele continua, tá? Vou ler só esse finalzinho ali, ó. E, no entanto, o que procuro na literatura é o contrário. É nela que me abrigo do ruído, com suas palavras, reinstauro o silêncio necessário. No intervalo entre 2 versos, entre 2 linhas de um romance bom, me desvio para os meus próprios pensamentos. E é como se os reencontrasse à minha espera,
calmos, imperturbáveis. Geralmente querem me falar sobre coisas muito diferentes dessa existência vertiginosa. Seu tempo não é o presente. Outro é seu horizonte, outra sua cadência. Quando o pensamento se emancipa do vício, o passado é vasto, o futuro é franco. O mundo não se limita a esse caos rumoroso que nos consome e nos debilita. O último pensamento me conduziu a uma nostalgia. Nostalgia do silêncio, da conversa ineficiente, do encontro vadio, dos amigos que pouco vejo neste mundo de atropelos, das vozes queridas que acelerei para meu desprazer. De vocês não quero mais a informação certeira, não quero a eficácia comunicativa. Quero voltar a ouvir suas pausas, suas hesitações, seus descaminhos. Quero voltar a adivinhar o rumo de seus juízos. Preciso de vocês para combater o meu vício, para me munir de palavras ociosas e indolentes. Aguardo áudios que me adormeçam, que me despertem. Então, olha só. Esse texto, se você olhar, ó, é uma coluna que faz parte ali do site do UOL. Coluna, tá? Que tipo de texto pode ser publicado numa coluna? Aí vai a primeira dica, tá? Dentre as opções, a gente tem aí, ó, alternativa A, relato de diário, porque documenta memórias ou vivências de um indivíduo ou até de um grupo. Não vou falar nada, vou só ler, depois a gente comenta. B, um artigo de opinião, porque o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. C, um poema, porque a linguagem é explorada em suas mais variadas dimensões, dos seus aspectos sonoros ou visuais. E D, conto, porque se configura em uma narrativa que apresenta um universo de seres, de fantasia ou acontecimentos. O que você respondeu, meu querido? Não é uma questão difícil também, tá? Tem uma alternativa aqui que ela é um distrator. Se você não fizer uma leitura atenta, você pode acabar marcando-a, tá? Mas, se você tiver um pouquinho mais de atenção, você vai ver que ela está totalmente errada, tá? Então, está correta ali a alternativa B. Esse é um texto denominado artigo de opinião, tá? Porque esse autor, ele parou para pensar em algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele e ele vai apresentar o ponto de vista dele a respeito daquilo que estava acontecendo, tá? Mas muitos de vocês marcaram justamente o distrator, que seria a alternativa A, relato de diário, tá? Por quê? Porque talvez você tenha reconhecido, obviamente, algumas partes que ele vai falar das memórias dele de vida, tá? Só que não é um relato de diário, porque ele não está só relatando esses acontecimentos numa ordem cronológica. Ele faz considerações, ele coloca o ponto de vista dele a respeito daquilo que acontecia nessa ordem cronológica. Então, isso é denominado um artigo de opinião e não um relato de um diário, tá? Um relato era só relatar, olha, hoje eu acordei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se ele somente tivesse feito isso, até poderia ser. Mas não, ele coloca as impressões dele a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele tá meio indignado, na verdade, com o que estava acontecendo ali, com as mudanças, né, do estilo de comunicação e outras coisas mais que foram pontuadas ao longo do texto, tá? A alternativa C, gente, era aquela meio que impossível, né? Primeiro, poema. Não era um poema. Para ser um poema, precisa de outros elementos mais artísticos para ser denominado um poema, tá? Por exemplo, ali, ó, a linguagem explorada em suas mais variadas dimensões, dos seus aspectos sonoros aos visuais. Ele é explorado ali aos aspectos visuais, sonoros, tem rimas, tem trocadilhos. Não, né? E D, conto, porque se configura em uma narrativa que apresenta o universo de seres, de fantasia ou de acontecimentos. Também não, tá bom? Então está correto e acertou quem respondeu a alternativa B. E fique atento, conheça mais dos gêneros textuais. Tem alguns gêneros que são frequentes aí nas análises de vestibulares.
artigos de opinião, textos de divulgação científica, crônicas, contos, tá? Então você precisa reconhecer qual é a função desse gênero, que características ele tem e saber reconhecer essas características no texto, ok? Chegamos na nossa penúltima questão, que é a 4. Não é uma questão difícil também, e ela vai trabalhar as categorias lexicais, que a gente vai retomar a partir agora do segundo bimestre. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, numeral e assim vai, tá? E aí a questão diz assim, ó: sobre o jogo de palavras, no comentário do jornalista, são feitas as seguintes afirmativas. E aí é o seguinte texto: o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, informa, determinado pelo Ministério da Agricultura por meio de instruções normativas, o vazio sanitário especifica o período no qual cada cultura deve parar de ser produzida para reduzir a incidência de pragas nas lavouras. Assim, o IMA alerta para o vazio sanitário. Eu disse vazio sanitário e não sanitário vazio. É melhor não confundir porque pode dar um maior problema. Então, o trocadilho acontece ali com essas duas situações, vazio sanitário e sanitário vazio. E aí vem as considerações a respeito disso, ó. 1. Em vazio sanitário, vazio é um substantivo e sanitário é um adjetivo nesse contexto. 2. Em sanitário vazio, sanitário é um substantivo e vazio é um adjetivo. 3. Em ambas as expressões, as palavras vazio e sanitário têm a mesma classificação morfológica, ou seja, as duas são, vamos supor, vazio, adjetivo, e as duas são sanitário, substantivo, tá? Essa seria a lógica da alternativa, da assertiva 3 ali. E aí, o que você respondeu? O que está correto aí? Alternativa A, 1 e 2 apenas. B, 2 e 3 apenas. C, 3 apenas. D, 1 apenas. Ou E, 1 e 2 e 3 apenas. E aí, gente, o que você respondeu, tá? E aí, rufem os tambores, você acertou se você respondeu 1 e 2 apenas, tá? Em vazio sanitário, vazio é o substantivo e sanitário um adjetivo, tá caracterizando este vazio, tá? Nesse caso aí, que é meio incomum, mas ali está assim. E em sanitário vazio, sanitário é o substantivo e vazio passa a ser um adjetivo, ok? Lembrando que em língua portuguesa, normalmente, a gente tem os substantivos no início da oração e os adjetivos que se referem, que vão caracterizar esses substantivos depois. Não que não possa haver essa inversão, mas normalmente esta é a ordem, tá? E a 3, gente, era uma alternativa totalmente equivocada. As duas coisas não tinham a mesma classificação. Então, automaticamente ali, nós eliminaríamos a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E, tá? Você só poderia ter ficado em dúvida ali entre a alternativa A e a alternativa D. Mas se a gente olhar ali o que está em 2, é impossível você não perceber que sanitário está se referindo ao local, então é um substantivo, é um nome que eu dou àquele objeto lá que a gente senta, né? E o vazio seria a caracterização desse sanitário, então ele também está correto, tá? Então não pode ser apenas um, tá bom? Então, alternativa A, 1 e 2 apenas, beleza? E chegamos à nossa última questão com uma tirinha e o enunciado da questão dizia assim, ó: para responder a questão, examine a tirinha da cartunista Laerte. Então, a tirinha diz assim, ó: filho, é chegado o momento em que tua vida exige a busca por novos horizontes, novas oportunidades de fortuna, que Deus te proteja e ilumine no caminho que hás de trilhar. E aí o filho vai lá para a embarcação e aí o filho volta e diz: desencanei, né? Para ter um tonzinho de humor aí na tirinha. Na fala do pai, os dois pronomes relativos que referem-se respectivamente a, tá? Então, lembre-se,
pronome relativo que, ele normalmente vai retomar palavras que estão próximas a ele, mas não, nem sempre, tá? Então você tem que ver pelo contexto ali, ó. Filho, é chegado o momento em que tua vida exige a busca por novos horizontes, novas oportunidades de fortuna. Que Deus te proteja. Então esse que Deus te proteja tá retomando que palavra ali do começo do texto, tá? E depois, ilumine no caminho que hás de trilhar. Então quando ele diz que hás de trilhar, também eu tenho que perceber o que hás de trilhar. Está se referindo a que palavra que veio antes dele, tá? Uma dica. O primeiro que realmente ficou difícil ali, tá? Porque ele tá mal colocado. Tá muito distante da palavra que ele retoma. Só que o segundo que tá mais fácil. O que é o que hás de trilhar? Tá se referindo ali só tem uma opção, tá? Se você fizer essa leitura com atenção. Se você prestar atenção nisso, você já elimina 3 alternativas aí. E você vai ficar com 2 alternativas. E aí você tem que ponderar bem a primeira palavra ali que aparece entre essas 2 alternativas e que ela faria relação com que palavra ali daquele texto original, tá? Da tirinha. E aí, o que você respondeu, galerinha? Espero que você tenha feito esse mesmo raciocínio, tá? Porque senão você pode ter errado essa questão. Às vezes, gente, tem questões que são assim, que você vai ali meio que por eliminatória, né? A primeira, realmente, o primeiro que estava meio difícil de você saber a quem ele se referia, mas o segundo, não. O segundo eu tenho certeza. Então, já elimine algumas alternativas para ser mais rápido, já que você tem certeza que o segundo é mais fácil, e aí você leia com mais atenção aquele outro, tá? O que você respondeu aí? Você acertou se você respondeu que o primeiro que se refere a momento e o segundo que a caminho. Lembra do que eu acabei de falar? Então, se você prestou bastante atenção na leitura, você ficaria ali entre as alternativas B e C. Por quê? As 2 têm ali como segunda opção a palavra caminho. O que é o que hás de trilhar? O caminho que hás de trilhar. Estava fácil, tá? Agora, o primeiro realmente você tinha que ler ali 1, 2, 3 vezes para identificar que estava falando de momento. Mas olha, se eu só tenho ali as alternativas momento e Deus, olha como Deus não faria sentido, ó. Que Deus te proteja. Deus não faria sentido nenhum ali. Por quê? O pronome relativo que, ele vai sempre retomar o que veio antes dele. E nunca o que vem depois. O único pronome relativo que vai retomar uma palavra que vem depois é o pronome cujo, que não é o caso. Então, só poderia ser ali, ó, momento. É chegado o momento. Que Deus te proteja nesse momento, tá? Então, só poderia ser a letra B. E aí, muitos colocaram a alternativa A, tá? Então, preste bem atenção, entenda bem como funciona ali os pronomes relativos, porque a alternativa A, ela era impossível. Olha lá. Que Deus te proteja, ilumine no caminho que hás de trilhar. O que hás de trilhar? Não é Deus hás de trilhar. É o caminho que hás de trilhar, tá? Então, se eu seguisse essa lógica, o Deus ali da segunda alternativa, aqui em cima, ó, estaria certa relacionado com o segundo que? Não faz sentido, tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante, anotado todas as dicas pra gente arrebentar aí no Enem, nos vestibulares. E daqui uns dias a gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço, boa noite para todos e até mais. E aí mandaram bem língua portuguesa. Essa turma é demais, hein? Primeiro ano, mandando muito bem. Que orgulho de vocês. Então vamos para a segunda aula desta noite,
Já fomos de língua portuguesa, vamos agora para literatura. Literatura é uma área linda e maravilhosa e para resolver as questões eu chamo ele, nosso querido professor Michel Queiroz. Professor, é com você e rodou a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que alegria estar aqui com você mais uma vez na nossa aula do Chave do Enem. Eu sou o professor Michel Queiroz e essa é a sua aula de literatura. Diz aí pra mim, como é que tá na sua região? Tá fazendo frio? Tá fazendo calor? Tem gente aqui que é do sul do Brasil, tem gente que é do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. Como é que está o clima aí? E como é que está também o fechamento do primeiro bimestre, início do segundo bimestre? Gabaritou tudo, foi muito bem nas disciplinas, foi bem em literatura também? Isso é bastante importante. Chegou o momento da gente se encontrar, da gente falar um pouquinho sobre esse componente curricular, essa matéria tão abençoada, essa coisa linda chamada literatura, e hoje a gente tem coisa nova a aprender e revisitar. Vocês já responderam as perguntas de vocês lá pelo nosso sistema, o professor já deu uma olhada em como foram os desempenhos de vocês e algumas questões a gente vai passar ainda mais tempo para que a gente possa sublinhar e fixar esse conhecimento. Tamo junto? Dá uma respirada, pega aí as suas anotações, pega um papel, pega a caneta, concentra comigo, foca comigo nesses próximos minutos para a gente aprender e se preparar para a nossa prova do Enem. Vamos que vamos então? Fazer a leitura da primeira pergunta com você, a pergunta número 6, o seu caderno da sequência das linguagens, e a nossa primeira de literatura diz assim: a crítica literária denomina gêneros literários as diferentes categorias em que as obras literárias podem ser agrupadas em função de diferentes interpretações e olhares do escritor diante do mundo. Com base na teoria dos gêneros literários, considere as afirmações abaixo. Então, temos 4 afirmações sobre gêneros literários. A gente vai responder ela primeiro e depois a gente vai passar por alguns conceitos importantes acerca dos gêneros. Afirmativa número 1. Há uma teoria clássica que dominou a literatura até o século XIX e outra moderna que começou a manifestar-se a partir do romantismo. Muito bem. Número 2. Na teoria clássica, consideram-se os 3 gêneros, épico, lírico e dramático, e não se admite mistura de gêneros, isso na teoria clássica. Vamos lá. Número 3. Na teoria moderna, considera-se que não há limites para as espécies de gêneros, mas reconhecem-se 3 tipos básicos, narrativo, lírico e dramático, a teoria moderna. E 4, na teoria moderna, admite-se fusão de gêneros, o que amplia as possibilidades do processo de criação do escritor. 1, 2, 3 e 4. E aí, o que você assinalou como verdadeira e como falsa? Nós temos as opções ali que vai de A, B, C, D e E para que você possa escrever. O importante é, você acha que todas estão corretas? Que a 1 e a 2 estão corretas, que a 2 e a 3 estão corretas, que a 1 e a 4 apenas estão corretas ou que a terceira e a quarta estão corretas. Vamos voltar para as nossas alternativas e a gente vê juntos, ok? Número 1. Há uma teoria clássica que dominou a literatura até o século XIX e outra moderna que começou a manifestar-se a partir do romantismo. Sim, é verdade. Quando a gente fala dos nossos gêneros literários, a gente está falando de uma classificação muito antiga. Então, presta atenção nesse conceito para te guiar nessa resolução e em outras futuras que virão. Aristóteles, no 4º século a.C., ele, olhando para a produção artística dos seus dias, em particular para a literatura, ele classificou que a literatura era dividida em 3 formas de fazer, 3 gêneros literários. Ele chamou esses gêneros de épico, lírico e dramático, e cada um deles correspondia a um tipo de fazer artístico dos seus dias. Por exemplo, ele chamava de gênero épico aquele tipo de canção,
a gente tem ali uma estrutura de poema mesmo, parecido com o que a gente encontra no gênero lírico, e era um poema que na sua temática, aquela canção, ela falava sobre feitos heróicos, ou individuais, como por exemplo a gente tem os exemplos de Homero, da Ilíada e da Odisseia, ou ainda coletivos, como é o caso que no futuro faria Luís de Camões falando dos Lusíadas. Ou seja, o gênero épico, por meio da epopeia principalmente, ele vai louvar nas suas canções os feitos heróicos, individuais e coletivos. Olhando Aristóteles para a produção do teatro dos seus dias, a produção do teatro era muito comum, ela fazia parte dos festivais religiosos aos deuses da mitologia grega, e isso depois vai se derivar para a mitologia romana também. Eles escreviam as peças de teatro e encenavam as peças de teatro. Para nós, na literatura, o nosso interesse está no texto que derivou a encenação, assunto de interesse das artes cênicas. E esses textos, eles são do gênero dramático, drama. Até hoje, quando você olha para o símbolo num teatro, que é o símbolo do teatro, você tem aquela ideia das duas máscaras, né? Uma sorrindo, uma triste, é a representação da tragédia e da comédia. Ou seja, aquele texto que vai formar a apresentação, a performance dramática ou teatral, nós chamamos de gênero dramático. E havia ainda uma terceira forma de se fazer literatura, nos dias de Aristóteles, e é a poesia, o poema, e ele chama de gênero lírico. Então existem três formas. De forma moderna, mais próximo de nós adicionamos uma quarta forma de fazer, nós chamamos de gênero narrativo. E o gênero narrativo, ele é uma espécie de mistura, porque ele vai utilizar a estrutura, ou seja, ele vai utilizar os temas que eram utilizados no gênero épico, na epopeia, mas não mais utilizando a estrutura lírica, agora com parágrafos, com narrador. Então o gênero narrativo ele é uma evolução da literatura partindo de textos como a epopeia, como o gênero épico. Tudo isso eu estou te dizendo para falar que a 1 está correta, porque ela diz exatamente que tem uma teoria clássica e depois uma teoria moderna. E essa teoria moderna é essa que adiciona o gênero narrativo. Compreendeu? Esse briefing aqui é muito importante para que você possa colocar esse conhecimento no bolso. Bom, falando então da teoria clássica, que é aquela que foi desenhada por Aristóteles e seguiu por séculos e séculos e séculos, nós temos três gêneros, os quais eu citei, o épico, o lírico e o dramático, e não há mistura entre eles são muito bem delineados, eles são muito bem sublinhados. Agora, verdadeiro também é número 2. Agora, falando sobre a teoria moderna, considera-se que não há limites para espécies de gêneros, mas existem três básicos. Hoje em dia não se faz mais epopeia ou texto épico. É um gênero que se faz apenas como estudo. Quando você olha para uma livraria, a maior parte daqueles livros são livros ficcionais de romance, que é um tipo de livro que nós temos dentro do gênero narrativo. Então, hoje em dia, nós temos três tipos básicos. O narrativo, que é esse do romance, do conto, e a gente vai ter, em geral, da prosa, a gente vai ter outros ainda que a gente vai falar mais para frente. Nós temos o lírico, que é o do poema, e o dramático, que é o do teatro. Correto também, essa é a estrutura básica da teoria moderna. E a última afirmação, na teoria moderna, admite-se a fusão, a mistura de gêneros, ampliando assim as suas possibilidades. Sim, é verdade, existem textos que não podem ser definidos com facilidade. Olha, a estrutura exatamente do gênero lírico, por vezes esses textos eles são híbridos, eles estão misturados. Assim sendo, pensando que em todas essas afirmativas estão corretas, parabéns para você que assinalou a letra A. Todas elas estão corretas. Questão boa para a gente aprender, né? Por meio dessa questão a gente consegue revisitar também a estrutura da literatura a fim de aprender. Vamos para a próxima então? Acertou? Começou bem a primeira? Põe na tela a nossa segunda questão. O mais festejado escritor barroco da literatura brasileira, Gregório de Matos, 1623 a 1696, escreveu uma obra literária que vai da sátira de costumes ao poema místico religioso. Quando se fala ali da obra literária, não é uma obra específica, é o conjunto da criação dele, ok? Dentre os gêneros literários e as formas fixas que pertencem ao campo da literatura, assinale qual foi cultivado pelo escritor baiano. Letra A, conto. Letra B, tragédia. Letra C, epopeia.
letra D, soneto, letra E, novela. Vamos colocar o nosso amigo Gregório de Matos na roda? Quando a gente olha para o caminho das escolas literárias, quando a gente olha para a sequência da produção literária aqui no Brasil, nós chamamos isso de escolas literárias. Já falamos em aulas anteriores. As escolas literárias não são espaços físicos, prédios onde os alunos de literatura se sentam. Escola literária é, como a gente chama, um recorte da história, dos escritores, das obras e das características em comum. E esses agrupamentos ao longo da história, na linha temporal, formam as escolas literárias. Quando surge uma escola literária, ela é diferente da anterior, senão seria uma continuidade. E por vezes ela faz uma oposição. É o que nós chamamos do movimento de tradição e ruptura. Uma escola literária sempre surge para romper com o pensamento anterior e ela vai se tornar então um novo modelo aceito, ela vai se tornar uma escola literária assentada, até que venha um novo modelo contra ela, e essa é a dinâmica da literatura. Pensando nessa dinâmica, a nossa literatura, ou a organização das escolas literárias, começam exatamente junto com a história do Brasil. Em 1500 nós temos a descoberta do Brasil, o descobrimento do Brasil, e também em 1500 nós temos os primeiros textos literários escritos no Brasil, exatamente entrelaçado com essa história da descoberta e essa produção do primeiro século aqui da história do Brasil, do ano de 1500, nós chamamos de quinhentismo. A partir do século seguinte, nós temos em 1601 uma escola literária chamada Barroco, que é uma escola literária feita ainda por uma comunidade portuguesa que se assenta aqui no Brasil, mas é uma literatura que é escrita por escritores portugueses aqui do Brasil, mas que fala sobre o Brasil para públicos leitores que também estão no Brasil, ou seja, já tem mais um corpus de uma escola literária. É dessa escola literária que nós estamos falando. Dentro dessa escola literária nós temos o Gregório de Matos. E o Gregório de Matos, na hora de fazer a sua obra, ele utiliza principalmente essas duas características. Ele tem sátiras de costumes, são textos de gracejo, de humor, em que ele faz uma tipificação dos tipos sociais, ele faz uma caricaturização, ou seja, são caricaturas sociais de escrachar, de ridicularizar, de dar risada da autoridade civil, autoridade real, autoridade religiosa. Essa é uma característica do Gregório de Matos. E uma segunda são os seus poemas místicos religiosos, em que ele fala sobre os valores de Deus, da Bíblia, do perdão, do pecado, transcendentes, por assim dizer. Essas dois braços da obra do Gregório de Matos vão sempre se apresentar. A pergunta é, de que forma ele faz isso? Ele escreve contos? O conto está dentro do modelo narrativo que a gente viu. Será que já havia esse modelo narrativo tão bem delineado na literatura desses dias? Será que ele faz isso por meio de teatro do estilo tragédia? Será que ele utiliza o gênero épico, escreve uma epopeia que vai cantar os valores dos heróis individuais ou coletivos para fazer essa sátira e esse poema místico? Será que ele utiliza o soneto ou será que ele utiliza a novela? Bom, eu estou lendo e dissecando com você. A novela, ela está muito parecida ali com o romance também. Você sabe que o romance não é livro de amor. Quando a gente fala romance, a gente está falando da estrutura dele. Então você pode ler um romance policial, um romance de ficção científica, um romance de amor, um romance que seja do aspecto romântico, mas romance é uma estrutura. Novela também é uma história menor do que o romance. Não é fácil categorizar, dizer que tem cerca de 70, 80 páginas, mas de fato o romance, que é dividido em parágrafos e em capítulos, uma estrutura menor e que narra também um evento menor, a gente chama de novela. E o soneto, que eu deixei por último, está dentro do gênero lírico, que é o gênero do poema. E é um tipo de fazer poema que é totalmente regrado, calculado. Então ele tem versos e estrofes. Verso é como a gente chama a linha do nosso poema. No gênero narrativo, nós chamamos de linha que forma um parágrafo. No gênero lírico, nós chamamos de versos que formam estrofes. Então ele tem 4 estrofes, 4 conjuntos de versos. Os 2 primeiros são estrofes com 4 versos, 4 linhas. Então 4, 4. E as 2 últimas estrofes do soneto são estrofes que possuem 3 versos, 3 linhas, 3, 3. Então quando você olhar para um poema e ele tiver essa estrutura fixa, um soneto que tem 4, 4, 3, 3, fixo, aí você já tem o nome dele, soneto, ok? Deu para entender um pouquinho? E exatamente aqui mora a nossa verdade. Quando o Gregório de Matos escreveu
esses poemas, ele fazia isso por meio do soneto, que era a maneira mais usual de se expressar naqueles seus dias, é a maneira clássica, ok? Somente depois, no século XIX, é que a gente vai começar a quebrar com essa estrutura do soneto, e no século XX, por meio da escola do modernismo, a gente vai ter o ápice, então, da liberdade literária, mas esse é assunto lá para o nosso Chave do Enem do 3º ano, tá bom? Fica com paciência que a gente vai longe aqui no nosso relacionamento. Fechou? Acertou também a nossa segunda pergunta? Colocou a letra D? Parabéns para você. Se não acertou, a gente vai agora para mais uma oportunidade na tela para a gente, a questão 8. Diz assim: o poema épico é um dos mais antigos dos gêneros literários. Foi largamente elaborado na antiguidade greco-latina, tendo sido também produzido em momentos posteriores, a partir do modelo dos poemas homéricos, a Ilíada e a Odisseia, e do poema épico latino, a Eneida, de Virgílio. Esse gênero tem como principal objetivo exaltar os feitos dos heróis de um povo, preservando a sua memória, e revela que, vamos lá então, antes de eu fazer a leitura, olha bem aqui para mim, a gente está falando de novo sobre aquela categorização épica, é um dos 3 gêneros literários, e dentro desse gênero épico nós temos uma estrutura que vai lembrar a futura estrutura narrativa, contar-se uma história, mas ele não vai fazer isso por meio de parágrafos. Ele utiliza a mesma estrutura do gênero lírico, versos e estrofes. Nós chamamos de canções ou cantos, ok? Mas uma característica é essa, é sempre sobre história de heroísmo. Inclusive aqui no nosso enunciado nós temos 3 nomes que aparecem: a Eneida, de Virgílio, e nós temos as 2 obras do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Um que vai contar sobre a fúria de Aquiles e a conquista de Troia, e a Ilíada, e o outro que vai falar sobre o regresso de Odisseu, voltando, ou Ulisses, voltando então para a sua ilha de Ítaca. Uma história se passa no momento da conquista de Troia e outro vai se passar após a luta de Troia, a batalha de Troia e a volta do Odisseu, ou do Ulisses voltando para casa. Então, a Odisseia é a saga do Odisseu, e a história desse herói, das intempéries, das dificuldades que ele terá até reencontrar a sua amada ilha de Ítaca, ok? Bom, pensando nisso então, vamos pensar acerca de como é a estrutura desse gênero. Letra A. Esse gênero foi elaborado no Brasil no período do naturalismo por Aloysio Azevedo. Então, foi nessa época. Tem ali o nome do Homero, tem o nome do Virgílio, mas acredite que ele foi feito no naturalismo. Lembrando para você que o naturalismo ele é de 1881, aqui no Brasil, com o lançamento, a publicação de O Curtiço, do Aloysio Azevedo. Será que é desse período? Letra B. O principal poeta desse gênero, que é o gênero épico, na poesia de língua portuguesa, originalmente, é Luís Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. Letra C. Atualmente há uma intensa produção de poemas épicos em nosso país. Hoje em dia, quando se fala de literatura brasileira, nossa, de acordo com essa alternativa, se fala muito em produção de poema épico. Ou ainda a letra D, o poema épico adota uma postura crítica, comum no modernismo nas obras de Oswald de Andrade. Se você quer estudar, de acordo com a alternativa D, o poema épico, você deve olhar para Oswald de Andrade. E letra E, há muitos poemas épicos no simbolismo brasileiro, ali na última década do século XIX, exaltando os nossos heróis, de autoria de Cruz e Souza. Bom, o que está acontecendo aqui na nossa pergunta é que ela é muito fácil. Se cair uma pergunta dessa no seu Enem, depois de ter passado por essa aula, dê graças a Deus, que você vai gabaritar essa pergunta. Muita confusão ali acontecendo. A parte mais importante para que a gente compreenda é quando foi criado o poema épico. E o próprio enunciado fala sobre isso. Ele é um dos mais antigos dos gêneros literários. Ele foi largamente elaborado, não é na época do simbolismo, não é na época do modernismo, não é na época do naturalismo. O enunciado nos diz, na antiguidade greco-latina. Você sabe muito bem que a gente está falando de um período anterior a Cristo e na época dos romanos, na época de Cristo também. Não é do século 17, 18, 19 ou 20, ok? Então, por isso mesmo, a alternativa correta que a gente tem
É a letra B. O principal poeta em língua portuguesa, e alguns acreditam que o nome desse poeta é o maior nome da literatura portuguesa em língua portuguesa, é Luís Vaz de Camões com Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma obra épica escrita por Luís Vaz de Camões, em que ele narra os feitos heróicos coletivos. Lembra que eu falei que pode ser individual ou coletivo? No caso da Ilíada e da Odisseia, são individuais, a história do Aquiles e a história do Odisseu. No caso dos Lusíadas, ele está narrando as glórias dos navegantes portugueses, do povo português. Essa é a história dos Lusíadas, ok? Então vamos lá, a letra A está falando do século XIX, não pode ser. A letra C está falando que hoje em dia existem muitos poemas épicos no país e não. Esse, como eu disse para você, é um gênero em extinção. Ele é criado somente a fim de estudos, ele não é mais a maneira como nós, leitores, consumimos a literatura. Ele não é do século XX, da época de Oswald de Andrade, da Escola do Modernismo de 22, e ele também não é dos anos 1890, a última década do século XIX com Cruz e Souza. Beleza? Deu para aprender bastante coisa enquanto você olha para essa pergunta? Vamos então para a próxima pergunta. Será que já é a nossa quarta pergunta? Quarta pergunta de hoje. Vamos lá então. Associe os gêneros literários às suas respectivas características. Perguntinha boa essa aqui, hein? Número 1 é o gênero lírico, número 2 é o gênero épico e número 3 é o gênero dramático. Onde está cada um deles na nossa categorização? Qual deles vai ser o que representa exteriorização dos valores e sentimentos coletivos? Qual é aquele que vai representar a representação dos fatos com presença física de atores? E qual é aquele que vai ter como característica a manifestação de sentimentos pessoais, predominando assim a função emotiva? Bom, tem um ali que fala da presença física de atores. Eu já falei para você que um desses gêneros, ele era, além de escrito, encenado. É o gênero do teatro. Qual que é o nome dele? Ali, nessa representação de fatos com presença física de atores, é para a gente colocar gênero dramático. Quando a gente olha para a manifestação dos sentimentos pessoais predominando a função emotiva, a gente fala de lirismo, de poesia. E, por fim, a exteriorização dos valores e sentimentos coletivos é uma das características do gênero épico. Sendo assim, a gente coloca 2, 3 e 1, letra B. Parabéns para você que assinalou a letra B. Essa aqui, ó, rapidinho, né? Rapidinho para você acertar e ter o seu sucesso. E aí, tá aprendendo? Tá aprendendo bastante coisa hoje? Vamos para a nossa última pergunta, então, para que a gente possa fechar com chave de ouro e entender mais alguns aspectos importantes sobre os gêneros literários, assunto importante para a nossa aula do primeiro ano do Chave do Enem. Põe na tela, então, a próxima pergunta. Vamos lá, questão 10 sobre a teoria literária. Vamos lá. Sobre a teoria da literatura, assinale o que for correto, tá bom? Então começa a botar um verdadeiro e falso aí do lado de cada um dos números, para a gente depois chegar num feito final. De acordo com a teoria literária, os textos literários estão subdivididos em 3 grandes gêneros: lírico, épico e dramático. Assim, definidos desde a antiguidade clássica, eles ainda conservam a característica de serem puros, ou seja, cada um deles possui atributos particulares e exclusivos, impossibilitando que textos literários de gêneros distintos possuam semelhantes formais, estruturais, não é de conteúdo, é de forma e estrutura, semelhanças formais entre si. E aí, verdadeiro ou falso? O que a gente coloca nesse? Verdadeiro ou falso? Vamos pensar nas partes dessa afirmativa. Primeiro, quando ele fala que são os textos literários subdivididos em 3 grandes gêneros, ele está certinho, está ali o nome da antiguidade, né? Lírico, épico e dramático. Porém, olha como é perniciosa, como é perigosa essa afirmativa agora. Assim, definidos desde a antiguidade clássica, beleza, eles ainda conservam a característica de serem puros. Ou seja, cada um deles possui atributos particulares e exclusivos. A gente já falou em questões anteriores hoje que na realidade moderna
eles estão se misturando, eles utilizam elementos de um para os outros. Agora, se a gente olhar ainda para a estrutura clássica, a última afirmação é muito perigosa, impossibilitando que textos literários de gêneros distintos possuam semelhanças formais entre si. Eles têm, por vezes, a mesma semelhança formal. Por exemplo, a estrutura, a forma do gênero lírico e a forma do gênero épico são iguais. É somente quando você entra em contato com o conteúdo é que você vai descobrir que o gênero épico está falando sobre aqueles atos heróicos individuais e coletivos. Ou seja, até mesmo na antiguidade, embora eles fossem muito bem sublinhados, delineados e divididos, existem semelhanças formais ou estruturais entre eles. Logo, falso. Entendeu? Essa aqui é uma pergunta muito boa, da Universidade Estadual de Maringá, ok? 2, e foi derivada também no Enem. 2. Conforme as especificidades de algumas formas literárias e suas classificações, contos, fábulas e crônicas pertencem ao gênero narrativo. Até agora tudo certo também. As epopeias que cantam feitos grandiosos e guerras dramáticas, beleza, pertencem ao gênero dramático. Por sua vez, os romances e as novelas que retratam principalmente a força e os conflitos das relações amorosas pertencem ao gênero lírico. Galera, essa alternativa aqui é para saber se você está ligado na classificação. Ela começa verdadeira, começa colocando conto, fábula e crônica no gênero narrativo. Porém, ela coloca epopeia no gênero dramático. E a gente viu que epopeia é a principal modalidade de qual gênero? Gênero épico. E ainda depois ela coloca romances e novelas, por falar de relações amorosas, no gênero lírico. Mas romance e novela também é do gênero narrativo. O gênero lírico, ele não é lírico apenas pelo assunto que ele tem, mas pela estrutura de versos e estrofes que ele possui. Por isso é falsa, está misturando verdade com mentira. Fechou? Número 01, falsa. Número 02, falsa também. Vamos agora para a alternativa 04. Nos textos poéticos, são recorrentes os recursos de composição, que geram efeitos de musicalidade. A poesia e a música têm muita ligação. Entre esses recursos, encontram-se o ritmo, gerado pela alternância de sílabas tônicas e átonas, e as rimas, produzidas pela semelhança sonora entre duas ou mais palavras a partir de sílabas tônicas. Ou seja, essa alternativa está dizendo para a gente que quando a gente coloca rima, quando a gente mistura palavras que são tônicas e átonas nessas rimas, a gente gera musicalidade. Isso é bem curioso da gente pensar em qualquer texto, né? Se a gente pensar, por exemplo, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Parará, parapapá, parará, parapapá, parará, parapapá, parará, parapapá. É um poema, mas ele tem cadência, ele tem ritmo, e esse ritmo ele pode ser definido pelo número de sílabas que a gente tem fonéticas dentro de um verso, e ele pode ser definido também pela variação das rimas, ok? Então, 04, parabéns para você. Você é verdadeira, espero que você tenha marcado como verdadeira também. 8. No romance Dois Irmãos de Milton Ratum, ele é um escritor da literatura contemporânea, em diversos momentos é utilizada a técnica do discurso indireto livre, como no fragmento. Ou seja, a gente só tem que saber se esse fragmento usa discurso indireto livre. Esse indiano é um aventureiro, disse Zana. Um sanguessuga, a comida que eu preparei para esse ingrato, só faltei dar na boca desse parasita amarelão. Acabou com o futuro do meu filho. E ela, ali no contexto, Zana, a mãe dos dois irmãos gêmeos, ela está falando sobre o que aconteceu com seu filho Omar, ok? Bom, Milton Ratum escreveu essa obra chamada Dois Irmãos, no ano 2000, como eu disse para você, é um dos principais escritores da literatura contemporânea, amazonense de Manaus, e aqui o grande problema dessa alternativa é que ela não faz o uso do discurso indireto livre. Ela fala que sim, mas quando a gente olha para a estrutura, não é de discurso indireto livre, falsa também, ok? Por enquanto, só a 04 como verdadeira. Agora vamos para a 16 para saber se a gente marca ou se a gente não marca. Bom, ao serem elaborados os textos literários do gênero teatral,
tendem a levar em considerações possíveis estratégias para suas montagens cênicas. As orientações de cenário e de encenações, muitas vezes presentes nas rubricas, mostram esse aspecto. Muito interessante. Quando vai se escrever um texto que futuramente será encenado, esse texto ele precisa acompanhar nele, isso faz parte da estrutura do texto também, marcadores para que os atores, os produtores, os diretores saibam como encenar. Então, quando você pega uma obra que é do gênero dramático, por exemplo, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Quando você pega o Ariano Suassuna e coloca e dá uma olhada na estrutura do texto dele, que vai gerar uma encenação, ali você já tem marcadores, entra, sai, fala, em silêncio, e a gente chama isso de sinais ou de rubricas. Isso também faz parte do gênero teatral, que a gente chamou aqui de gênero dramático. Então, com isso, a gente tem a seguinte estrutura. A primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira, a 08 é falsa, a 16 é verdadeira. E aí você tinha lá, letra A, 20 é a somatória, B, 21, C, 25, D, 23 ou E, 25. E essa estrutura forma, então, 20, 04 mais 16, somatória 20, alternativa A. Parabéns para você que colocou a alternativa A. Amigos, essa foi a nossa aula de literatura de hoje. Espero que tenha sido um momento agradável para que você tenha aprendido mais sobre a literatura, assuntos basilares e importantes nós passamos hoje. Tenho certeza que você já se deparou com esses assuntos também no seu material da Casa Publicadora Brasileira da Educação Adventista e aqui nós estamos reforçando no nosso Chave do Enem. A gente se vê em breve, até a próxima aula. Um abraço do professor Michel. Tchau, tchau.